uma pesquisa, presta atenção você que é pai, mãe, avô, avó, uma pesquisa trouxe dados assustadores sobre crianças e adolescentes que recebem material pornográfico pela internet. Presta atenção. 16% das crianças e adolescentes brasileiras de 11 a 17 anos disseram já ter recebido mensagens com conteúdo sexual. A informação foi divulgada na pesquisa TIC Kids Online Brasil. E tem mais, escuta isso. O percentual de pessoas que disseram ter recebido esse tipo de imagem online foi maior entre os adolescentes de 15 a 17 anos. A gente está falando aí de um percentual de 27%. E 9% das crianças e adolescentes de 11 a 17 anos afirmaram que outras pessoas já pediram na internet uma foto ou um vídeo em que elas aparecem sem roupa. 5% disseram que outras pessoas também já pediram para elas falarem sobre sexo no ambiente online. E sobre o meio em que viram essas imagens, 26% alegaram que foi aonde, minha amiga, meu amigo? Nas redes sociais. 9% em sites de vídeos e 5% em site de jogos. E eu tenho certeza, eu sou mãe, você é mãe, ou então você cuida de alguma criança, ajuda aí. Muitos pais estão se perguntando, será que isso já aconteceu com o meu filho ou com a minha filha? Se aconteceu, como que a gente conversa com ele sobre esse assunto? Se não aconteceu, também como que a gente conversa? A gente fica com aquele medo, né, de ser meio invasivo, mas a gente precisa aprender a conversar. A gente tem que conversar, ainda mais nos dias de hoje. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, participa com a gente. Eu recebo o psicólogo Alexandre Brito. Obrigada, Alexandre, pela sua participação. Camila Dias. É difícil saber se a criança está falando a verdade, porque é um conteúdo também que elas têm medo, né, Alexandre, de abrir isso pra gente. E aí a gente pergunta, não pergunta, como pergunta e como saber se é verdade ou se é mentira deles também. Boa tarde. Porque às vezes as crianças, elas têm dificuldades de falar alguns assuntos, porque os próprios adultos colocam esses limites, né? Com medo, às vezes, de falar sobre isso, vai precipitar alguma coisa, vai traumatizar em algum aspecto, vai erotizar de alguma forma, mas não. Ainda mais se for uma conversa com pessoas num ambiente seguro, que tem um caráter protetivo, né? Porque como a própria Sheila disse, se você não fala, alguém vai falar. Mas a gente fica com medo de antecipar. Será que eu estou sendo muito... Será que está cedo? Será que está na hora de eu conversar sobre isso? Existe a forma de falar, respeitar a idade da criança e o vocabulário. Você não vai ser obsceno, você não vai estar iniciando ela em nada disso. Quem quer fazer isso é justamente essa pornografia e esse mercado que tenta capturar e entender a criança como objeto para depois vender a imagem dela, para tentar tratá-la como objeto, como coisa. Então, a importância nossa de família, escola e nossa social é se posicionar contra esse machismo de ver o outro como objeto, a criança como... Porque acaba sendo uma cultura adultocêntrica, né? Um adulto, que é o centro do mundo, quer dominar uma criança, um corpo, uma vida, né? Constranger essa vida e colocá-la a serviço dele. E até colocá-la no mercado, vender essa criança, a imagem dessa criança. Então, é possível, sim, fazer uma conversa, e é essencial que haja essa conversa, tá? Existem várias formas que você pode conversar. E lembrando, você não vai conversar com conteúdos sobre o sexo, conteúdos eróticos ou conteúdos obscenos. Você vai falar sobre o corpo, o respeito, o que pode, o que não pode, o que aceita, o que não aceita, o que a criança pode e deve te contar se acontecer com ela. E lembrando, se acontecer com ela, o adulto não pode brigar, tem que acolher e saber lidar com isso, né? Então, você não pode pedir para ela te contar e depois que ela te conta, você briga. Então, tem que ter essa relação de confiança. Isso, eu acho que é a coisa mais essencial que os adultos, os responsáveis, coloquem a escola e nós, como sociedade, nos colocamos nesse lugar de acolhimento da vida infantil, da criança, entender a criança como potência, entender que ela também entende as coisas e que pode e deve ter em você uma certa confiança e proteção. Você está falando aí da reação dos pais, que ainda mais se tratando desse assunto, a criança e o adolescente, é natural ter esse interesse, essa curiosidade nessa fase, Alexandre? Super, muito natural. Aí aparece na tela
do celular. Estou recebendo vários comentários, daqui a pouquinho eu vou ler, viu? Clica como se fosse uma isca, né? Porque esses anúncios, eles de fato estão ali tentando capturar menores, crianças e adolescentes, menores de idade, para fazer um uso disso, um mau uso, ou seja, é uma violência. Isso que eu ia perguntar. Quando eu estava lendo a respeito dessa pergunta, eu falei, gente, isso é quase um estupro virtual. Não, é uma violência. Toda essa experiência que a gente está trazendo aqui são experiências de violências, tá, contra crianças e adolescentes. É violência, tá? Então, quando a gente vê isso, por quê? A criança, ela tem interesse com o próprio corpo de se descobrir, mas é ela se descobrindo, não é ninguém assediando ela. O adolescente tem interesse em se descobrir. E isso, a gente vê na psicologia, na psicanálise, os estudos demonstram que isso é parte do desenvolvimento. Ela com ela mesma. Se conhecendo o corpo, os seus prazeres, o que ela gosta mais, né? Entendendo sobre si. Eu vi até uma pesquisa recente mostrando que uma pergunta para as crianças, o que você gostaria de mudar no seu corpo? A resposta delas era nada. Algumas queriam ter rabo de sereia, outras queriam ter asa de anjos. Mas a gente vai vendo que a criança tem as fantasias e a construção é outra realidade, muito diferente dessa, que é uma violência. Então, conhecer o corpo e conhecer a questão da sexualidade, como é isso, acontece principalmente na adolescência. Tem esse interesse. Mas eu penso sempre que é parte da educação a gente entender o que fazer com isso. Conversar abertamente com um adolescente não é vigiá-lo, porque ele vai fugir. É ele saber que nem sempre estaremos lá, ou nem sempre o responsável estará lá. E o que ele vai fazer com isso que aparece para ele? Então, essa responsabilidade, e saber que ele pode contar com essa rede de apoio também é importante, que é um processo coletivo, ele tem que entender que ele não está sozinho, isso acontece com todo mundo, né? Pesquisa demonstra aí porcentagens, demonstrando que não é um caso isolado. Então, existe essa curiosidade ela tem que se dar do modo mais saudável possível, né? Sem que haja uma coisa obscena. E existem algumas pessoas, né, principalmente quando tem o machismo, essa coisa muito intensa, né, Roberta, de querer iniciar o adolescente logo muito cedo, levando para certos lugares, para ter relações, que é muito inadequado, né? Então tem que tomar muito cuidado com o tempo também do adolescente. Nem o excesso, mas também não vai ter a falta, ele vai ter a curiosidade. Então, saber dialogar, entender a responsabilidade é essencial para não haver nenhum desses tipos de violência. E eu queria que você falasse quais são as consequências de antecipar essa sexualidade na vida de uma criança e de um adolescente. Na verdade, a gente vê que o que acontece é quais as consequências dessa violência mesmo, né? A sexualidade se desenvolve em todos nós, igual eu falei, na criança ela é na curiosidade com ela mesma, no adolescente começa ali a ter um interesse pelo outro, né? Mas é uma curiosidade que não é assediosa, que vem de fora, é dela mesma, né? É muito diferente isso. Então, agora, quando tem essa violência, pode ter várias consequências, Roberta, como, por exemplo, a criança, é comum isso acontecer, ela tem uma interrupção no comportamento e muda. Então, se ela tinha, por exemplo, interesse de brincar, ela para de brincar, começa a jogar os brinquedos fora ou quebrar. Algumas crianças, elas regridem, por exemplo, ela para de fazer xixi na cama e aí, diante de uma violência, ela volta a fazer xixi na cama, porque ela tem medo. Às vezes esse conteúdo é um conteúdo que ela fica assim, para ela fica ansiosa, ela pode ficar ansiosa, ela pode ficar até agressiva, ela pode começar a ter comportamentos que tem até uma ligação com a violência que ela está vendo, ou com aquilo que ela está percebendo, ou com o assédio, ou com a violência sexual que ela pode ter vivido, e ela repetir. Então, ver esses padrões de comportamento, esses comportamentos de isolamento, agressividade, podem ser pontos importantes. Perfeito, Alexandre.